Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre dividendos, vou falar sobre um setor que não é tradicional pagador, mas que está se destacando. Construção civil, vou falar de Cyrela, MRV Engenharia e Direcional. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, como sempre, faça a sua inscrição no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo no canal. Então, esse setor nunca foi um setor tradicional de pagar dividendo, né? As empresas... Porque assim, são três motivos basicamente, né? O ciclo de negócios é muito longo, entre comprar o terreno, lançar e vender, construir e entregar 5 anos, então dificulta você ter uma visão melhor, né, sobre a geração de caixa. É um setor geralmente de muito crescimento, né? Agora a gente teve uma segunda onda aí de IPOs e ofertas de ações para as empresas se capitalizarem, para comprar terreno, para crescer. E por último, eu fui analista desse setor há muito tempo, eu conheço bem, mas a contabilidade é complicada, né? A demonstração de resultado não conversa com fluxo de caixa e é super difícil entender esse setor. Então, isso está mudando, né? E agora eu trouxe um case aqui de 3 empresas que estão pagando dividendos, né? E dividendos grandes, tá? Estou falando de dividendo aí entre 6% e 7% ao ano. Retorno de dividendos. Então, vou falar da Cyrela, que é do índice, a MRV Engenharia e a Direcional. Tá? Então, eu vou falar primeiro o que essas empresas têm em comum, né? Elas têm em comum geração de caixa, baixo endividamento e a empresa que dá lucro e gera retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? Então, esse vídeo eu vou dividir basicamente ele em 3 partes, né? Primeiro, eu vou falar dos fundamentos que as empresas pagadoras de dividendos precisam ter, né? Tem um checklist ali para uma empresa entrar numa carteira pagadora de dividendos. O segundo é um raio-x dessas 3 empresas, explicar a atuação delas. E por último, eu vou mostrar para vocês o que todo mundo quer, né, quando investe em dividendos, que é ter um bom retorno em dividendos. Então são 5 fundamentos que eu procuro sempre para as empresas que pagam dividendos. O primeiro precisa ter geração de caixa recorrente. O segundo, precisa ser previsível o fluxo de caixa. Então, assim, construtora não é assim tão previsível, mas já melhorou bastante. Terceiro, precisa ter baixo nível de endividamento. Não tem como uma empresa endividada pagar muito dividendo. Uma empresa precisa crescer lucro e retorno sobre o capital. E por último, precisa ter uma política de distribuição de dividendo bem clara e bem definida. Tá, então, acho que as empresas mais voltadas, né, as empresas do setor de construção civil mais voltadas à baixa renda, elas têm se destacado no pagamento de dividendos, né? Então, as 3 empresas que eu trouxe aqui, Direcional e MRV, 80% delas é programa habitacional Minha Casa Minha Vida, e a Cyrela tem cerca aí de 1/3, né, da empresa da Cyrela no segmento. Né? Então ela tem a Cury e a Plano & Plano, que fizeram IPO recentemente, que estão voltados nesse segmento. Porque o segmento de média e alta renda, geralmente ele cresce mais e as empresas precisam investir mais em terreno. Por isso que eu acho que não é um tradicional pagador de dividendo. Na verdade, esse setor não é tradicional de dividendos, acho que é uma novidade, mas vocês vão ver na última parte que os retornos têm sido consistentes, tá? Então, vou começar pela Cyrela, que é a maior empresa. Ela vale quase 10 bilhões de reais, né? Negocia 170 milhões de reais por dia. Ela representa 0,36% do Ibovespa, não é uma grande empresa do índice. Ela está listada no Novo Mercado, que é o maior nível de governança corporativa da Bolsa. E, como eu falei, 1/3 da Cyrela é voltado a baixa renda, né? Então a Cyrela tem uma parceria com a Cury, que agora abriu capital, com a Plano & Plano, que abriu capital, e tem também uma divisão da Cyrela, cerca aí de 30-35% da empresa voltada à baixa renda. Então a Cyrela é a única que é mais integrada, vamos chamar assim, né? A Cyrela tem atuação forte em São Paulo e Rio, setor de média e alta renda, e tem também a baixa renda. Indo agora para a MRV, que é outro papel do índice, também Ibovespa, já vale 8 bilhões de reais a companhia, negocia aí 90 milhões de reais por dia e ela representa 0,29% do Ibovespa. Você vê que se a gente juntar todas as empresas aí de construção civil do Ibovespa, não dá nem 1%. Quando eu era analista, esse setor representava 10% do índice.
e 80% da MRV está no Minha Casa Minha Vida. Ela está fazendo agora ela tem uma operação nos Estados Unidos, a HS está fazendo loteamento, está fazendo imóvel para alugar, mas o foco da companhia, que é a maior empresa, né, do Brasil de baixa renda, entre 60 e 70 mil unidades ano. Esse é o foco da MRV. E por último, a Direcional, que é uma small cap, ela vale 2,2 bilhões de reais, então é muito menor que Cyrela e MRV, negocia 20 milhões de reais por dia na média. Ela representa 0,38% do índice Small Caps. Lembrando que a Direcional não faz muito tempo quis fazer o IPO da sua subsidiária Riva, que é justamente segmento de média renda, né? Fora do Minha Casa Minha Vida. Acabou não indo para frente, ela cancelou esse IPO, mas tem a Riva ainda lá dentro, então 80% é Minha Casa Minha Vida, 20% ou até mais fora do Minha Casa Minha Vida. Então, como eu falei, essas três empresas têm um índice baixo de endividamento, tá? E no setor de construção civil, como que a gente calcula esse endividamento? Então, eu coloco uma tabela aqui para vocês no vídeo com as três empresas. Então, Cyrela, MRV e Direcional, eu pego a dívida líquida e divido pelo patrimônio líquido. Esse é o jeito de mostrar que o endividamento da empresa é baixo. Então, na Direcional, esse número é apenas 3,5%, na MRV 19% e na Cyrela 18,6%. Então, esse número é baixo. Então, dívida baixa, check naquele primeiro ponto do início do vídeo. Outro ponto, né? Ela gera lucro, né? E retorno sob o patrimônio líquido. Então, o ROI, né, da sigla em inglês da Cyrela, 7% nos últimos 12 meses, da MRV 11% e da Direcional também 11%. E essas empresas, como elas têm baixa dívida, elas têm distribuído aí na média 50% do seu lucro, né, o chamado payout, né? Uma empresa dá lucro, ela tem que decidir o que fazer com esse dinheiro. Reinveste no negócio ou paga dividendo para você, acionista. Então, 50% do lucro está indo para você, acionista, na forma de dividendos. E aí chama a atenção aqui, né? Inclusive a MRV anunciou um dividendo agora recente, né? Tanto a MRV quanto o Direcional, dividendos consideráveis. Então, Direcional dá um dividendo últimos 12 meses, o retorno em dividendos, né? Como que é calculado isso? Dividendo por ação dividido pelo preço da ação. É a sigla em inglês Dividend Yield, ou retorno em dividendos. Então, Dividend Yield, ou retorno em dividendos da Direcional, 9,4%, contando esse dividendo que foi anunciado agora. MRV, 6,2% e Cyrela, 4,6%. Então, dividendos bastante altos das empresas. E agora eu vou mostrar para vocês, né, não é só 12 meses, né, a gente tem que ver a consistência. Então esse setor sofreu muito naqueles anos terríveis de economia brasileira, que foi 2015 e 2016, né, com o PIB caindo 7%. Então eu mostro primeiro o gráfico aqui, o retorno de dividendos anual da MRV. Então você pode ver que em 2018 ela pagou 7,7%, em 2019 ela pagou 6,2%, e em 12 meses está dando aí 6,2%, sendo que tem um dividendo agora recente, que eu já vou falar sobre ele. Então você vê aqui o histórico de dividendos da MRV. Quando a gente vai para a Cyrela, também parecido, 7,7% de retorno em 2018, 6,9% em 2019 e 4,6% em 12 meses. Só que a Cyrela, né, ela fez um IPO secundário da sua subsidiária Cury e Plano & Plano. Então ela levantou 700 milhões de reais de caixa, né? Ela recebeu. E no Dalavi, que é outra empresa de média e alta renda, que também é uma subsidiária da Cyrela que abriu capital, ela teve que pôr dinheiro, colocou 140 milhões. Então, sendo conservador aqui, dizendo que ele vai pegar só 70% dessa entrada líquida de caixa, né? Então 700 menos 140 vezes 70%, eu estou falando aí do intervalo entre 300 e 350 milhões de reais de dividendo extraordinário, né? Isso daria um retorno a mais de 3,5%. Então, se a gente pegar o 12 meses ali da Cyrela, 4,6%, acrescentar esse 3,5%, daria quase 8%. Então, você vê, Direcional acima de 9%, Cyrela, considerando esse dividendo extraordinário, poderia chegar a 8%. E por último, a Direcional, né, que tem esse dividendo aí mais alto, né, que ela anunciou um dividendo grande, que eu já vou falar. Então a Direcional pagou 9% de retorno em 2018,
pagou um pouco menos em 2019, 3,8%. Em 2020 até agora, 5,6%. E em 9 meses, excepcional, 9,4%. Então a Direcional anunciou um dividendo extraordinário, né? Extraordinário não, ele chama de intermediário, né? Enquanto não sai o resultado do ano. 120 milhões de reais, isso é 81 centavos por ação. Esse retorno 5,6, tá? Eles vão pagar esse dividendo no dia 21 de outubro. Você está vendo esse vídeo no domingo, né? Então, se você não tinha ação da Direcional, você não vai ter direito. Lembrando, né, que a gente tem um feriado aí, né, da Padroeira do Brasil, dia 12 de outubro, segundo, a bolsa está fechada. Então, na terça, dia 13, as ações da Direcional vão negociar ex-dividendos. Tá? Já da MRV, ela anunciou 164 milhões de reais de dividendo, isso é 34 centavos por ação, dá um retorno em dividendos de 2,1%. Vai pagar 23 de outubro o dividendo e as ações vão ficar ex dia 14. Então, na segunda-feira, que é feriado, está fechado, na terça, dia 13, dá tempo ainda de você comprar as ações da MRV e ganhar esse dividendo, né? Eu faço um disclaimer aqui que isso não é uma recomendação de compra, né? Eu só estou trazendo para vocês aqui um setor que agora está se destacando pelo pagamento de dividendos e a estratégia de dividendos, pessoal, é comprar a ação e ficar com ela, né? Então você vai ficar com ela esse um ano, então esses 6, 7% aí de dividendos você vai receber. A minha recomendação é que você pegue esse dinheiro, compre mais ações para você receber mais dividendos no futuro, para você ir gerando uma renda passiva. E o reinvestimento dos dividendos faz toda a diferença no retorno. Tá? Então, são empresas MRV, Cyrela e Direcional que vão continuar gerando caixa. Eu acho até que eles vão aumentar a geração de caixa, porque o setor imobiliário está num momento muito favorável. As empresas continuam com baixo endividamento, né? Sem nenhum vencimento no curto prazo e com menos aí de 20% do patrimônio líquido. E a tendência é que aumentem os lucros, né? Então vai aumentar o lucro e vai aumentar o retorno sobre o patrimônio líquido. Então esses eram os principais pontos. Então o vídeo eu falei sobre empresas pagadoras de dividendos, MRV, Direcional e Cyrela. Se você gostou desse vídeo, dá um like, manda para aquele seu amigo que ainda não investe em dividendos e mande sugestões aqui de setores e empresas para eu falar no canal. Aproveitem o domingo, que amanhã é feriado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.